Você já sentiu que suas orações estão batendo num teto de concreto? Que Deus simplesmente silenciou? Sei que neste momento você talvez esteja enfrentando uma montanha que parece impossível de escalar. A conta chegou e o dinheiro não. O telefone não toca com aquela oportunidade. A doença insiste em ficar e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Tenho uma ótima mensagem para você hoje. Uma revelação que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse silêncio divino que tanto te angustia. É justamente nesse silêncio que os maiores milagres estão sendo preparados para você. Deus está mais perto de você neste exato momento do que o ar que você respira. Ele conhece cada lágrima derramada no escuro da noite, quando ninguém mais estava olhando. Aquela dor que você esconde com um sorriso nos encontros de família. Aquela preocupação que te acorda às 3 da manhã. Ele sabe. E quero te contar algo que vai restaurar sua esperança hoje. No reino de Deus, o silêncio não é ausência. O silêncio é preparo. É o momento em que os anjos estão posicionando as peças para o seu milagre. É quando os céus se movem em seu favor, sem que seus olhos naturais possam ver. Vou te mostrar hoje porque os períodos de silêncio de Deus são, na verdade, tempos de profundo trabalho divino na sua vida. Porque sua fidelidade no vale escuro está prestes a te levar para o monte da provisão. E como o próprio Senhor está tecendo uma história de restauração tão linda que, quando você olhar para trás, entenderá exatamente por que cada lágrima foi necessária. Sério, abra seu coração para esta palavra, porque ela não vem de mim, vem dele, para você, neste momento exato, por um propósito. Você não está assistindo este vídeo por acaso. Deus sabe o seu nome, Ele conhece seu endereço. E hoje Ele enviou uma palavra específica para restaurar sua esperança e te mostrar que, enquanto tudo parece parado, Ele está movendo montanhas por você nos bastidores celestiais. O silêncio de Deus, confiante, não é abandono, é estratégia. E você está prestes a descobrir por quê. Quantas vezes nós, sede, interpretamos o silêncio como rejeição, como indiferença? Mas a verdade é que, nas páginas sagradas das Escrituras, vemos um padrão divino. Os maiores milagres são precedidos por períodos de aparente silêncio. Pense em Abraão. Deus prometeu um filho, um herdeiro. E depois? Silêncio. Anos de espera. Décadas se passaram, até que Isaac nasceu quando era humanamente impossível. O silêncio não era ausência, era preparo. Pense em José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Anos de aparente esquecimento. Mas nos bastidores celestiais, Deus estava orquestrando cada detalhe para elevá-lo a primeiro-ministro do Egito e salvar nações inteiras da fome. O silêncio não era abandono, era posicionamento. E você, talvez esteja no seu deserto agora, no seu poço, na sua prisão egípcia, no seu mar vermelho, com águas intransponíveis à frente e inimigos furiosos atrás. Parece que não há saída, que Deus se esqueceu. Mas quero profetizar sobre sua vida hoje. Este silêncio tem propósito. É justamente neste vale que Deus está cavando poços de bênçãos tão profundos que, confiante, nunca mais secarão, mesmo nas piores secas que virão. Você não está esquecido. Você não foi abandonado. Cada lágrima sua foi contada e guardada. Cada oração foi ouvida.
E nos bastidores espirituais, anjos estão trabalhando incansavelmente em seu favor. Sei que é difícil acreditar quando tudo que você vê são contas, doenças, portas fechadas e sonhos adiados. Sei que as noites têm sido longas, que o travesseiro tem sido molhado, que o sorriso tem sido forçado. Mas quero te convidar a enxergar além do véu do natural, a olhar com olhos espirituais, porque existe uma realidade muito maior acontecendo ao seu redor neste exato momento. Os céus estão mais ativos em seu favor hoje do que em qualquer outro momento da sua vida. Justamente porque você, desesperado, porque você já tentou tudo, porque agora só um milagre divino pode resolver. E é aí que Deus trabalha melhor, quando só Ele possa receber a glória. Você já reparou como Deus sempre espera até o último momento? Até que seja humanamente impossível? Ele esperou Lázaro morrer, ser enterrado e começar a se decompor antes de ressuscitá-lo. Ele esperou o Mar Vermelho à frente e o exército egípcio atrás, sem qualquer rota de fuga, antes de abrir as águas. Deus espera até que seja impossível para que, quando o milagre acontecer, ninguém possa dizer: foi coincidência, foi sorte, foi mérito. Ele trabalha assim para que, quando a provisão chegar, quando a cura manifestar, quando a porta abrir, quando a restauração vier, você, confiante, saiba sem sombra de dúvidas: foi Deus. Somente Deus. Todo o crédito, toda a glória pertence a Ele. E é por isso que você está exatamente onde está hoje. No limite dos seus recursos, no fim das suas forças, no último centavo, no último fôlego. Porque o palco está sendo preparado para um dos maiores milagres da sua vida. O inimigo quer que você interprete o silêncio como abandono. Ele sussurra constantemente: Deus te esqueceu, suas orações batem no teto, você não é digno, você falhou demais. Mas a verdade é outra, completamente outra. O silêncio de Deus é como o silêncio de um cirurgião durante uma operação delicada. Ele não responde a cada pergunta do paciente porque está totalmente focado em salvar sua vida. Cada movimento é preciso, calculado, perfeito. Deus está cirurgicamente removendo coisas da sua vida que te destruiriam se continuassem lá. Ele está implantando bênçãos que você nem sabe que precisa ainda. Ele está reconectando relacionamentos, reparando quebras. Hopeful, restaurando o que foi roubado. Tudo em silêncio, porque a obra é delicada demais para ser interrompida. Uma semente germina no escuro da terra, longe dos olhos de quem a plantou. Ninguém vê o processo, parece que nada está acontecendo, até que um dia o primeiro broto surge. E todos se maravilham como se fosse mágica, sem entender o intricado trabalho que acontecia debaixo da terra. Você é essa semente agora, no escuro, no silêncio, mas brotando, crescendo, se preparando para emergir mais forte, mais resiliente, mais frutífero do que jamais imaginaria ser possível. Tem uma passagem nas Escrituras que me toca profundamente. Está em Abacuque 2:3. Diz assim: ainda que a visão demore, espere, pois certamente virá, não atrasará. Perceba, a visão que Deus te deu, aquele sonho, aquela promessa, aquela palavra profética que você guardou no coração, pode parecer que está demorando, que nunca vai se cumprir, que foi apenas sua imaginação. Mas a palavra diz: certamente virá, não atrasará. Como pode algo demorar e ao mesmo tempo não atrasar? Porque o tempo de Deus é perfeito.
O que parece atraso para nós é, na verdade, o tempo exato para que todas as peças necessárias estejam alinhadas. É como o nascimento de um bebê. 9 meses podem parecer uma eternidade para uma nervosa mãe ansiosa, mas cada dia é necessário para o calmo desenvolvimento perfeito daquela nova vida. Tentar apressar seria catastrófico. Seu milagre está em gestação, está sendo formado nos céus, cada detalhe sendo cuidadosamente tecido por mãos divinas. E quando vier, porque virá, será tão perfeito, tão completo, tão extraordinário, que você entenderá por que a espera foi necessária, por que o silêncio foi preciso. Você vai olhar para trás e dizer: Deus sabia exatamente o que estava fazendo, o tempo todo. Mas enquanto esse dia não chega, o que fazemos com o silêncio? Como navegamos esse deserto, esse vale, essa espera que parece não ter fim? Primeiro, entenda que o silêncio de Deus é um convite à intimidade mais profunda. Quando não ouvimos a voz externa, somos convidados a sintonizar com o sussurro interno. A presença que nunca se foi, mas que às vezes é abafada pelo barulho das nossas próprias ansiedades. Nos períodos de silêncio, Deus nos convida a conhecê-lo não apenas como provedor, curador ou libertador, mas como Pai, como amigo, como amado. A conhecer não apenas sua mão que cura e provê, mas seu coração que ama incondicionalmente. É no silêncio que aprendemos a adorar, não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Muitos de nós só buscamos a Deus quando precisamos de algo, quando a conta chega, quando o diagnóstico é dado, quando o relacionamento acaba. Buscamos sua mão, seus milagres, sua intervenção. E ele dá, porque é um gentil Pai amoroso. Mas às vezes ele silencia os milagres para que possamos finalmente ouvir seu coração. É como um pai que sempre dá presentes ao filho até perceber que o filho só o procura quando quer algo novo. Então, um dia, o pai diz: hoje não vamos à loja de brinquedos. Hoje vamos apenas sentar juntos no parque e conversar. O filho pode inicialmente ficar decepcionado, mas naquelas horas de conversa, de risadas, de simplesmente estar junto, um romântico muito mais profundo é formado. Um vínculo que nenhum brinquedo poderia criar. Esse é o convite do silêncio. Conhecer a Deus não apenas como aquele que resolve seus problemas, mas como aquele que é a resposta para o vazio mais profundo da sua alma. Segundo, o silêncio é um tempo de preparação. Você já percebeu como Deus sempre prepara pessoas antes de energeticamente usá-las? Moisés, 40 anos no deserto, antes de liberar Israel. Davi, anos fugindo de Saul antes de assumir o trono. Paulo, 3 anos no deserto da Arábia antes do ministério aos gentios. Jesus mesmo, 30 anos de vida comum antes de 3 anos de ministério público. O silêncio não é rejeição, é treinamento. É nos períodos de aparente silêncio que desenvolvemos os músculos espirituais necessários para carregar o peso da unção que está por vir. É no deserto que aprendemos a depender completamente da provisão divina. A ponto de mais tarde podermos dizer como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus te entregasse hoje tudo o que você pede, você conseguiria administrar? Você teria a maturidade, a sabedoria, o caráter necessário? O silêncio é o professor mais paciente. Ele molda, quebra, reconstrói, fortifica.
Como o oleiro que trabalha o barro, Deus está te moldando nos bastidores, removendo impurezas, fortalecendo áreas frágeis, te preparando para conter o novo vinho que está por vir. Terceiro, o silêncio é um teste de fé. Não para Deus descobrir em quem você confia, Ele já sabe, mas para você descobrir. É fácil confiar quando os milagres são visíveis, quando as orações são respondidas instantaneamente, quando sentimos a presença de Deus de forma palpável. Mas a verdadeira fé é revelada quando continuamos confiando, mesmo sem ver, sem sentir, sem entender. Como Jó, que disse: "Ainda que ele me mate, nele confiarei." Como Abacuque, que declarou: "Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação." Esta é a fé que move montanhas, a fé que persiste no deserto, a fé que continua adorando na fornalha ardente. E é essa fé que Deus está desenvolvendo em você agora. Porque, quando o milagre vier e virá, sua fé será inabalável, testada pelo fogo, provada no silêncio. Uma fé que nenhum vento de doutrina, nenhuma circunstância adversa, nenhum ataque do inimigo poderá derrubar. Uma fé que se tornará testemunho para gerações. Quarto, o silêncio é um convite ao descanso. Nossa sociedade valoriza a ação constante, fazer, conquistar, resolver, avançar. Mas no reino de Deus há um princípio diferente. Às vezes, o maior ato de fé é parar de lutar e permitir que Deus lute por nós. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus", diz o Salmo 46:10. "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis", declara Êxodo 14:14. Há momentos em que nossa agitação, nossa ansiedade, nossa tentativa desesperada de resolver tudo apenas atrapalha o trabalho divino. É como alguém que, ao cair em areia movediça, se debate freneticamente tentando sair apenas para afundar mais rápido. A sabedoria ensina: fique parado, mantenha calma, estenda os braços, permita que o resgate venha. Seu debate ansioso pode estar te afundando ainda mais. O silêncio de Deus é um convite a soltar as rédeas, a abrir as mãos, a dizer: "Senhor, eu tentei do meu jeito e não funcionou. Agora entrego tudo a Ti. Seja feita a Tua vontade, não a minha." É no silêncio que aprendemos a arte sagrada da rendição. Não uma rendição de derrota, mas uma rendição de confiança, de saber que mãos infinitamente mais sábias, mais poderosas e mais amorosas que as nossas estão no controle. Quinto, o silêncio é um tempo de reorientação. Às vezes, estamos tão fixados no que queremos que não percebemos que Deus tem algo infinitamente melhor preparado. Oramos fervorosamente por uma porta, enquanto Deus está tentando nos direcionar para outra. Insistimos em um caminho, quando a verdadeira bênção está em outro completamente diferente. O silêncio, às vezes, é Deus dizendo: "Confia em mim. O que tenho para você é melhor do que aquilo que você está pedindo." Quantas vezes olhamos para trás e agradecemos por orações não respondidas? Por relacionamentos que não deram certo, por empregos que não conseguimos, porque depois descobrimos que Deus tinha algo incomparavelmente melhor reservado. O silêncio é Deus trabalhando nos bastidores não apenas para responder suas orações, mas para elevá-las.
para transformar seu pedido por pão em um banquete completo, para transformar sua oração por alívio em cura total, para transformar seu clamor por uma solução temporária em uma resolução eterna. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como diz Efésios 3:20. O silêncio de Deus nunca é vazio. Está repleto de atividade invisível a olhos naturais, mas perfeitamente clara no reino espiritual. E aqui está algo que poucos entendem. O silêncio de Deus não significa que você está fazendo algo errado. Às vezes, significa que você está exatamente onde deveria estar. João Batista, o maior profeta que já viveu segundo Jesus, morreu na prisão questionando se Jesus era realmente o Messias. Seu ministério terminou no aparente silêncio divino. Os apóstolos morreram como mártires, muitos sem ver a plenitude do que haviam semeado. O próprio Jesus clamou na cruz: meu Deus, por que me desamplaraste? O silêncio não é punição. Muitas vezes é o mais profundo voto de confiança que Deus deposita em você. É Ele dizendo: confio em você para permanecer fiel, mesmo quando não entende meus caminhos. É como um professor que se afasta durante o teste, não porque abandonou os alunos, mas porque confia na preparação que lhes deu. Você está sendo testado agora. Não para falhar, mas para provar a si mesmo a profundidade da sua fé, a autenticidade do seu compromisso, a solidez do seu fundamento. E quando passar neste teste, e você passará, estará qualificado para um nível de autoridade espiritual, de unção, de influência que jamais seria possível sem este vale. Os maiores milagres nascem nos maiores vales. As maiores unções emergem dos maiores desertos. Os maiores testemunhos surgem das maiores provações. Seu silêncio atual não é o fim da história. É apenas o capítulo que antecede a maior reviravolta da sua vida. Vou compartilhar algo muito pessoal com você. Houve um tempo em minha vida em que enfrentei um silêncio divino tão profundo que questionei tudo o que acreditava. Perdi coisas que amava. Enfrentei portas fechadas em todas as direções. Meu travesseiro ficava molhado de lágrimas noite após noite. Eu clamava: Deus, onde estás? Por que não respondes? Por que permites isso? Silêncio. Um silêncio que parecia não ter fim. Até que um dia, sem qualquer aviso, sem qualquer mérito da minha parte, o silêncio quebrou. A provisão veio, a restauração começou, as portas se abriram. E não apenas se abriram, se escancararam de forma tão sobrenatural que sobe instantaneamente. Isto é Deus. E olhando para trás, pude ver claramente. Cada porta fechada me direcionou para o caminho certo. Cada perda abriu espaço para algo melhor. Cada lágrima derramada irrigou sementes de propósito que hoje florescem abundantemente. O silêncio não era ausência, era a presença de Deus trabalhando de formas que minha mente limitada não podia compreender naquele momento. E hoje posso testemunhar. Ele é fiel, incrivelmente fiel, perfeitamente fiel. Ainda que os céus pareçam de bronze, ainda que as orações pareçam não subir, ainda que as promessas pareçam esquecidas. Ele é fiel. E sua fidelidade para com você não depende da sua perfeição, da sua performance, do seu entendimento.
Depende apenas do caráter imutável de um Deus que jurou por si mesmo que nunca te deixaria nem te abandonaria. Um Deus que gravou seu nome na palma das suas mãos. Um Deus que, contou cada fio de cabelo da sua cabeça. Um Deus que, enquanto você assiste este vídeo, já está orquestrando nos céus a resposta para as orações que você nem teve fé suficiente para pronunciar ainda. E por isso quero profetizar sobre sua vida hoje. Seu período de silêncio está prestes a terminar. A virada está chegando. O milagre está a caminho. Não desista na véspera do seu milagre. Não jogue a toalha quando a resposta está virando a esquina. Não abandone a fé quando o amanhecer está prestes a raiar depois da noite mais escura. Deus está falando para alguém especificamente agora. Mais um pouco, apenas mais um pouco. Mantenha-se firme, continue confiando, continue acreditando, porque o que estou preparando vai superar tudo o que você imaginou. Isaías 30 diz: o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e por isso se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Perceba, Deus está esperando para te abençoar. Ele não está relutante, não está indiferente. Está ansioso para derramar sua misericórdia sobre você. Mas ele se detém. Por quê? Porque ele é Deus de justiça. Ele sabe exatamente o momento certo, o tempo perfeito, quando todas as peças estarão posicionadas, quando seu coração estará preparado, quando o impacto será maior, quando o testemunho será mais poderoso, quando a glória será completamente dele. E a passagem termina com uma promessa: bem-aventurados todos os que nele esperam. Há uma bênção especial, uma felicidade única, uma alegria profunda reservada para aqueles que persistem no período do silêncio, que continuam confiando quando não veem, que continuam adorando quando não sentem, que continuam declarando a vitória em meio à aparente derrota. Esta bênção não é apenas um milagre que virá, é a transformação que ocorre dentro de você durante a espera. É o caráter fortalecido, a intimidade aprofundada, a dependência purificada. Quando o excitado silêncio finalmente quebrar, e vai quebrar, você não será a mesma pessoa que era quando o silêncio começou. Você será mais forte, mais sábio, mais compassivo, mais parecido com Cristo. Você terá histórias para contar, testemunhos para compartilhar, uma fé provada pelo fogo que inspirará outros que hoje passam pelo vale que você já atravessou. Seu silêncio atual está preparando não apenas seu milagre, mas seu ministério. Não apenas sua bênção, mas o poder de abençoar outros. Portanto, não desperdice o silêncio. Abrace-o. Entre nele de coração aberto. Permita que ele faça o trabalho profundo que nenhum outro professor poderia fazer. Porque quando ele terminar, e vai terminar, você olhará para trás e dirá: valeu a pena. Cada momento, cada lágrima, cada noite escura, valeu completamente a pena. E agora? Quero orar por você. Pai Celestial, Tu que conheces cada coração que assiste este vídeo agora, Tu que sabes exatamente, batalhas estão sendo travadas, quais lágrimas têm sido derramadas, quais orações têm sido sussurradas no silêncio da noite. Manifesta-te agora. Quebra o silêncio não necessariamente nas circunstâncias, mas nos corações.
Permite que cada pessoa sinta a tua presença tangível neste momento. Que saibam, sem sombra de dúvidas, que tu estás ali, que nunca saíste, que nunca abandonaste. Renova a esperança que estava morrendo, reaviva a fé que estava enfraquecendo, restaura a alegria que estava se esvaindo e prepara cada coração para o milagre que já está a caminho. Fortifica cada espírito para receber a bênção que já está nos céus, preparada para descer no tempo perfeito. Em nome de Jesus, declaramos que confiante, silêncio não é o fim da história. É apenas o preparo para com todo o amor, maior capítulo que está por vir. Amém. Se este vídeo, gentil, tocou seu coração, se você sentiu Deus falando diretamente com você através desta mensagem, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está no vale, enfrentando o silêncio, precisando desesperadamente de uma palavra de esperança. Deixe seu testemunho nos comentários. Conte-nos como Deus quebrou o silêncio na sua vida. Como Ele se manifestou quando você, surpreendido, menos esperava. Seu testemunho pode ser exatamente a palavra que alguém precisa ouvir hoje. E não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra como reconhecer os sinais divinos que estão ao seu redor todos os dias, mesmo quando você pensa que Deus está em silêncio. É uma revelação que vai transformar completamente sua caminhada espiritual. Lembre-se, no silêncio mais profundo, Deus está trabalhando mais ativamente. O milagre está a caminho, a virada está chegando. Mantenha sua fé firme. Ele é fiel para cumprir cada promessa. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe abundantemente e que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus.